Olá, meu nome é André Webb, sou doutor em informática na educação, tenho mestrado em comunicação social, mestrado em engenharia de produção e sou formado em administração. Estou aqui hoje para conversar com vocês um pouquinho sobre o pensamento complexo e as tecnologias para a sociedade no século XXI. Espero aí que vocês gostem dessa jornada que a gente vai fazer aí, iniciar essas reflexões, esses debates baseadas nos conceitos trazidos por Edgar Morin, esse filósofo francês que ainda está vivo, contribuindo muito com pensamentos, ideias que realmente estão e podem cada vez mais revolucionar nossa maneira de entender o mundo, nossa maneira de buscar soluções para os problemas da sociedade, para os problemas pessoais que tanto nos afligem. Vamos então nessa jornada para a complexidade. Para entender um pouco mais sobre o pensamento complexo, a gente vai precisar retroceder um pouquinho para a época desse pensador aqui, que é o René Descartes, um iluminista, que ele propôs uma visão de mundo, de abordagem para as coisas que foi tão importante que até hoje a gente faz uso dela, que é o pensamento cartesiano. O Descartes, ele entendeu que nós não tínhamos capacidade sensorial, intelectual para entender a complexidade, que a gente não pode confundir com complicado, são conceitos totalmente diferentes. Complicado é uma coisa de difícil resolução. Complexo é aquilo que tem muitas variáveis, né, que se conectam e que a gente não consegue dar conta de processar. Que quer entender as causas dessas variáveis quando elas estão em conjunto e os resultados que elas geram. Exemplo, previsão do tempo. Por que é difícil acontecer? Porque tem muitas variáveis envolvidas, né, que precisam ser relacionadas e variáveis dinâmicas que mudam a todo tempo. Mas o Descartes, ele trouxe a ideia de que se a gente fragmentasse esse complexo estudo em partes menores, estudasse essas partes, a gente conseguiria ter algum entendimento do funcionamento das coisas. Isso deu muito certo, né? Hoje a gente é muito arraigado por herança desse pensamento cartesiano que tem como características a razão, a fragmentação e a redução, né? A gente tende a reduzir, simplificar os conceitos, as ideias, e com isso a gente perde muito. Eu costumo fazer uma brincadeira. Se vocês pegarem, por exemplo, a parede que está aqui, né, e os tijolos empilhados, se a gente pegar esses tijolos que compõem a parede e empilhar eles um em cima do outro, a altura desses tijolos vai ser menor do que a altura da parede. Por quê? Porque entre os tijolos existe a argamassa. Ou seja, o todo, a parede, ela é maior do que a simples soma das partes, né? O simples empilhar de tijolos. Isso é um problema que é gerado pelo cartesianismo fragmentador e reducionista, que trouxe muita solução para um mundo totalmente empírico, né? Cheio de suposições, superstições, mas como nem tudo é perfeito, existem essas limitações. Quando a gente fragmenta, quando a gente reduz para botar na caixinha das nossas ideias, a gente perde um monte de coisa. E é isso que o Morin traz agora. Recentemente, né, século XX. O Morin nasceu no começo do século XX, está vivo ainda, ativo, produzindo. Ele propõe, né, nos seus estudos, suas falas, a religação dos saberes. O que é isso? A necessidade da gente reconectar os conceitos que foram fragmentados num primeiro momento
e que a gente não faz o caminho de volta para poder juntá-los novamente. Essa fragmentação de saberes ela foi muito necessária, principalmente para a industrialização, para a evolução da sociedade, porque a própria revolução industrial, representada principalmente pelo Taylor e pelo Ford, com os estudos de tempos e movimentos, fadiga humana, especialização do trabalho, linha de montagem, que foram conceitos fundamentalmente baseados nas premissas de Descartes, eles foram essenciais para o desenvolvimento da nossa indústria atual. Mas essa especialização hoje, ela começa a se tornar um problema. No mundo da internet, no mundo da globalização, em que as coisas começam a se conectar, a gente começa a ter perdas significativas intelectuais, educacionais, profissionais, porque a gente vai ao encontro do que o Descartes propôs, que é fragmentar para entender, mas a gente não faz o caminho de volta, que é reconectar os saberes, como Morin propõe e reforça o tempo todo por meio do estudo das ideias trazidas pelo pensamento complexo, esse pensar complexo, que é um pensar mais adequado à nossa realidade complexa, de múltiplas variáveis interagindo, mudando o tempo todo, porque na verdade, quando a gente fragmenta e reduz, a gente é como se tirasse uma fotografia, né? A gente está tirando um momento da realidade. Imagina, a gente consegue descrever um ambiente, uma realidade, olhar como é que são a relação das pessoas, olhando, por exemplo, uma foto de família? É impossível, né? E o absurdo que está nessa comparação é que é o que a gente usa hoje na ciência, no ensino, quando a gente fragmenta, né? Por exemplo, uma escola divide em disciplinas, divide em horários de aula, divide em períodos, né? Primeiro período, segundo período, as provas. Os grandes absurdos são provas P1, P2, P3 em momentos pontuais, né? Isso não é mais cabível, não numa era em que guardar informação não é mais diferença. Não faz mais diferença profissional, porque você acessa uma internet, você obtém o conhecimento que você precisa de qualquer coisa, né? Até como, por exemplo, fazer essa edição de vídeo. Então, não é mais decorar ou reter informação que vai fazer diferença. E aí o Morin traz a ideia do pensamento complexo, baseado principalmente em 7 princípios. Um deles eu até já falei, que é a visão do todo, né? A visão, o princípio sistêmico. Depois nós temos o princípio hologramático, que estabelece que a parte está no todo, né? Que é o que a gente está acostumado, mas o todo também está na parte. Estranho? Não. Se a gente pegar, por exemplo, o DNA humano, ou o espelho que se quebra, a gente tem um entendimento disso. Nós temos o princípio da retroatividade, que estabelece que passado, presente e futuro não tem uma relação tão linear assim, né? E que o futuro pode também afetar o presente e o passado. Nós temos a autoeco-organização, que é o entendimento de morte e vida como partes igualmente importantes e benéficas do mesmo processo, como dois lados de uma mesma moeda. Coisa que nós ocidentais, ao contrário dos orientais, temos muita dificuldade de entender. Nós temos muita dificuldade de aceitar a dissolução das coisas, a morte. A gente tem uma relação muito negativa com isso, né? Da recursividade que Maturana e Varela, em nível social, estudam e chamam de autopoiese, que é a capacidade de gerar novos saberes a partir de si mesmo, sem uma necessidade de um estímulo externo. E é isso que nos difere atualmente da máquina, e é onde a inteligência artificial está começando a se destacar agora, né? O Big Data, por exemplo, que é uma área da computação que trabalha com grandes processamentos de dados massivos e nos permitirá
processar melhor e compreender os fenômenos complexos, ele está permitindo que nesse processamento a máquina, o computador, comece a simular a criatividade humana, a capacidade recursiva que nos difere das outras espécies. Porque não é consciência, não é inteligência, não é nada disso que nos difere de outras espécies. O que difere o ser humano dos demais seres que habitam este planeta é a capacidade de recursividade, de se autogerar, de se autocriar criativamente. E percebam, os computadores agora com a inteligência artificial estão começando a fazer isso. Quem sabe uma nova espécie está surgindo aí no planeta. Bom, os estudos da complexidade, que estão aqui muito brevemente falados, eles têm uma proposta muito ampla. Interessar-se por esse estudo é interessar-se pela vida, por enxergar a vida de uma maneira muito mais profunda, criativa, renovadora e, por que não, instigadora. Eu convido vocês aí a saber mais sobre Mohan. Estamos atualmente com um núcleo de pesquisa em complexidade aplicada. Esse QR Code dá acesso aí à página do espelho do grupo de pesquisa no CNPq. E se vocês também quiserem entrar em contato, fiquem à vontade, vai ser uma satisfação e vamos debater aí essa fantástica abordagem de vida, essa visão de vida que é o pensamento complexo. Espero que esse tempinho curto aí que a gente teve possa ter instigado a vocês a querer saber mais e querer se aprofundar nessa maneira revolucionária de pensar a vida e fazer ciência. Até a próxima aí.